Nós frequentemente pensamos na Idade Média como uma época sem prazeres, um período em que, pelo menos na Europa, a Igreja dominava a sociedade. E sim, muitos dos medievais eram frequentadores piedosos da Igreja que tinham pavor de queimar nas chamas do inferno por causa de seus pecados, mas ainda assim adoravam suas bebidas alcoólicas. E muitos deles simplesmente ignoravam as rígidas regras religiosas sobre a atividade sexual, entre outras coisas, e apenas aproveitavam suas vidas curtas e brutais da melhor forma possível. Vamos viajar no tempo agora para a Idade Média e dar uma olhada em algumas noites medievais de bebedeira, nos bons momentos que foram vividos e nas consequências que vieram depois. O paraíso dos bêbados. Reunir-se com amigos na taberna para contar histórias era fundamental na vida social medieval. Alguns bares eram bem pequenos, com cerca de 4 metros quadrados, ficando lotados e aconchegantes, parecidos com os micropubs atuais do Reino Unido, que valorizam boa cerveja e conversas animadas. Do lado de fora do estabelecimento, haveria uma placa projetada para atrair possíveis clientes que geralmente eram analfabetos, talvez um feixe de trigo em um mastro para mostrar que havia cerveja fresca disponível. As tabernas eram populares na Idade Média, principalmente na Inglaterra, e em 1577 já eram cerca de 24 mil. Isso dá uma para cada 142 cidadãos. A maioria das tavernas também vendia vinho e atendia clientes mais sofisticados. Aquelas com vinhos mais baratos atraíam um público mais barulhento. Os estabelecimentos mais respeitáveis tinham toalhas de linho limpas e copos de madeira com bordas de prata, não as canecas comuns das cervejarias. Essas tavernas mais sofisticadas eram frequentadas por profissionais como mercadores, funcionários e escriturários. O taberneiro, prezando a reputação, levava um barril de vinho à sua mesa para que você conferisse a bebida antes de beber. Se achasse que recebeu um vinho inferior, poderia reclamar às autoridades. Na maioria das cidades muradas, os sinos da igreja tocavam ao anoitecer para anunciar o toque de recolher e o fechamento dos portões. Antes desse horário, o estalajadeiro pedia educadamente aos clientes que saíssem. Ele serviu álcool a eles a noite toda e, pela lei, era responsável pelas ações deles após o toque de recolher. Nas tabernas, geralmente escuras e com cheiro de cerveja velha, vendia-se cerveja, cidra e, às vezes, hidromel. Também podia haver petiscos simples, talvez um pedaço de pão com um pouco de queijo ou uma torta de carne barata. Homens costumavam passar o tempo na taberna com outros homens, amigos ou desconhecidos. Mulheres, exceto donas, garçonetes e profissionais do sexo, eram raras. Em alguns lugares, o dono do estabelecimento podia até permitir que um cliente tivesse relações sexuais com uma das garçonetes ou empregadas pelo preço certo. Qualquer coisa para manter os clientes satisfeitos. Em uma taverna em Worcestershire, Elizabeth Hodges pôde ter relações sexuais na cama do dono, enquanto a esposa dele colocou um avental na janela para dar privacidade. Na maioria das vezes, tavernas e tabernas eram lugares de entretenimento, de histórias exageradas, piadas vulgares e canções indecentes. Um lugar que atraía todo tipo de gente, de vigaristas a marinheiros, de carroceiros a carpinteiros e de pedreiros a trabalhadoras do sexo. Após uma noite na taberna, gastar tempo e dinheiro nelas era sempre uma opção. Papo de briga. Não apenas os ingleses gostavam de se embriagar e se divertir, as histórias a seguir mostram o que podia ocorrer em noites medievais regadas a álcool no Mediterrâneo. A ilha de Chipre se tornou um ponto de parada para muitos europeus que viajavam em peregrinação à Terra Santa. O porto de Famagusta, com suas águas profundas, logo se tornou uma cidade importante e uma porta de entrada para o comércio com o Oriente Médio, onde os mercadores transportavam suas mercadorias pela Rota da Seda. No século XIII, os lusianos construíram uma grande catedral e várias igrejas. Ludolfo de Suchum, sacerdote e peregrino alemão, esteve em Famagusta em 1337. Ele declarou que o porto era, abre aspas, a mais rica de todas as cidades, e seus cidadãos são os mais ricos dos homens.
Quando os venezianos tornaram Famagusta sua capital na ilha em 1489, não era um lugar sagrado, mas de prazer e vício. Sendo um centro tanto para os locais quanto para os visitantes, Famagusta oferecia muitas estalagens para o viajante cansado. Havia muitas tavernas onde todos eram bem-vindos, de peregrinos a piratas, desde que tivessem moedas. Numa noite de 1428, Antônio Mansur, padre italiano vindo de Pera, em Constantinopla, bebia em uma dessas tavernas com amigos. Em uma mesa próxima, outro homem, um local chamado Bissara, estava sentado com seus próprios amigos e se divertindo. Os dois grupos logo se reuniram para comer pão, macarrão e beber muito vinho grego doce. No entanto, a diversão acabou quando Mansur, que estava segurando uma faca de pão na hora, esfaqueou Bissara no peito e o matou, abre aspas, totalmente por acidente, como acontece. Mansur foi preso e, por ser padre, levado à prisão do bispo. De algum modo, ele escapou e foi para Roma. Lá, ele buscou perdão, recebeu absolvição e foi considerado inocente de qualquer delito. Antônio Cógio era dono de outra taverna em Famagusta. Numa noite, Cógio e Bartolomeu, também de Pera, brigaram. No meio da briga, Cógio acidentalmente acertou outro cliente chamado Azar de Cafa, da Crimeia, na cabeça com uma jarra de vinho e abriu seu crânio. De Cafa teve que passar um mês de cama e depois mais 17 dias afastado do trabalho antes de estar bem o suficiente para voltar. Ele reclamou às autoridades porque teve que pagar por remédios e dar dinheiro extra a um cabeleireiro. Sobre as damas da noite, Randolfo de Suchum notou como as cortesãs eram ricas em Famagusta, onde as trabalhadoras do sexo tinham má fama. Suchum culpou o solo cipriota por despertar a luxúria nos homens, pois os gregos viam Chipre como o local onde Afrodite, deusa do amor, surgiu do mar. O Papa Pio acrescentou que as mulheres de Famagusta eram extremamente libertinas no século XV, porque entregavam seus corpos aos marinheiros. Na Veneza do século XV, tavernas focavam em bebidas, e havia furatol, barracas que vendiam vinho falsificado e peixe frito. Não surpreende que as autoridades tivessem problemas com brigas e embriaguez nas ruas. Senhores da noite, ou vigias, policiavam tavernas e estalagens de Veneza. Dizia-se que eles não hesitavam em usar o cavalete como forma de punição para qualquer infrator que capturassem. Prostitutas eram proibidas em estalagens e tavernas de Veneza, mas desde 1358, bordéis licenciados foram abertos na cidade, pois as mulheres foram consideradas absolutamente necessárias. Foram os senhores dos cavaleiros que também impuseram regulamentação aos muitos bordéis. Amor ardente. Segundo especialistas, a principal causa de doenças na Idade Média era o julgamento divino. Se Deus criou tudo, então tinha que ser verdade que todas as doenças vinham de Deus. Para combater doenças sexualmente transmissíveis, os medievais usavam métodos práticos para conter a disseminação. Em Southwark, Londres, desde o século XV, mulheres com sintomas da doença do ardor, provavelmente gonorreia, foram proibidas de ir aos bordéis chamados estufas. Os escritores medievais não se referem às DSTs, com nomes específicos como os usados hoje em dia, eles apenas listam os sintomas. Eles alertavam os homens a evitar mulheres com vaginas consideradas doentes, cheias de impurezas, flatulência ou outras corrupções. Sabemos que a gonorreia era um problema, assim como a sarna, doença de pele causada por parasitas que pode causar lesões nos órgãos genitais, principalmente no pênis. Segundo o historiador francês Daniel Jacquard, na Idade Média não existia uma distinção clara entre doenças venéreas e a lepra. É aqui que entra o clínico francês Arnaud de Verniolle. Arnaud foi citado nos registros da Inquisição francesa do século XIV por Jacques Fournier, bispo de Palmyre, enviado para eliminar os últimos cátaros no sul da França. Quando interrogado, Arnaud admitiu que, quando estudante, visitou uma prostituta e teve relações sexuais com ela, explicando: "Na época, eles estavam queimando os leprosos. Eu morava em Toulouse. Um dia, eu fiz isso com uma prostituta, e depois de ter cometido esse pecado, meu rosto começou a inchar."
Fiquei apavorado e pensei que tinha pegado lepra. Então jurei que, no futuro, nunca mais dormiria com uma mulher. Arnoldo cumpriu sua palavra e só praticou sexo com rapazes e adolescentes depois de sua experiência traumática. Mas isso já é outra história. No entanto, sua história não é incomum. Muitos homens tiveram sintomas indesejados após uma noite de bebedeira. Para a igreja, a bebida levava ao sexo. Para os homens, isso só os conduziria por um caminho pouco virtuoso. Para as mulheres, já vistas como lascivas, a bebida as tornava ainda mais propensas a seduzir os homens. Embora desaprovada na sociedade medieval, a prostituição era considerada um mal necessário e serviço público, pois evitava que homens cometessem adultério, visto como pecado pior. Algo para a dor. E os tratamentos para o ferido Arnold. Ele poderia limpar as feridas abertas do pênis rapidamente com vinagre e água, ou até com urina, como sugeriu o médico do século XIV João de Gaddiston. Depois, Arnaud precisaria visitar um flebotomista para uma sangria séria, seguida de medicação, pomadas e laxantes para purgar os intestinos. Tratamento de 3 meses deve resolver. Arnaud também podia se tratar sozinho, usando receitas de tratados médicos medievais, como o Trotula do século XII. Recomendava que, para os homens que, abre aspas, sofrem de inchaço do membro viril, tendo ali sob o prepúcio muitos buracos e lesões, eles deveriam usar um cataplasma, colocá-lo em folhas de repolho e enrolar ao redor do pênis para que o inchaço desapareça. Depois, abre aspas, com o prepúcio virado para fora, lavar o pescoço ulcerado ou ferido com água morna e polvilhar sobre ele pó de piche grego, madeira podre ou de vermes, além de rosa, raiz de verbasco e mirtilo. Parece desagradável, ainda mais considerando que isso precisava ser feito, abre aspas, 2 ou 3 vezes ao dia até ele se curar. Apesar de não ser tão extremo quanto o remédio indicado pelo cirurgião inglês João de Arderne no século XIV. Um paciente teve o membro inchando após o coito, com forte queimação e dor. Então João de Arderne removeu a carne morta com uma lâmina e aplicou cal viva. Usar a substância cáustica deve ter sido extremamente doloroso para o paciente, mas aparentemente isso o curou. Se tudo falhasse, Arnold podia rezar por um milagre, talvez a São Thomas Becket, que teria curado Odo de Beaumont da lepra no século XII após ele visitar uma prostituta. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se gostou do vídeo. Toda sexta lançamos um novo sobre a vida na Idade Média. Até a próxima. Ótima semana a todos. Abraço.